Oi, tudo bem? Eu sou a Adriana do Tarô com os Gatos. Essa é a nossa conversa no telhado e hoje a gente vai conversar sobre a doença como caminho da autocura. Oi, tudo bem? Então, eu achei bem interessante, tá? Falar um pouquinho, trazer para vocês sobre a questão da somatização, né? Dos nossos pensamentos tóxicos, né, que são traduzidos na linguagem do corpo em doenças ou problemas, né, que nós temos. Por exemplo, queda de cabelo, Alzheimer, o câncer, né? E como eu já falei aqui, eu não sou uma especialista, não sou médica, não sou uma terapeuta clínica, né? Eu me considero mais uma terapeuta holística, né? Mas eu gosto sempre de trazer aqui para vocês algum assunto que eu acho interessante no trabalho que a gente vem desenvolvendo na vida da gente, né? E principalmente quem lida com essas questões mais espirituais, mais holísticas, né? Exotéricas, né? E fazer com que vocês fiquem curiosos, façam como eu fiz e como eu continuo a fazer, ler, procurar, saber, porque o autoconhecimento é uma grande busca da autocura também, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre, ou seja, a saúde do homem, como que a saúde do homem está relacionada aos pensamentos tóxicos, né? Ao nosso, à nossa dinâmica emocional mental, tá? E eu usei esses livros, eu vou deixar, tá? A doença como linguagem da alma, tá? O nome dele é Rutger Dock, tá? Eu gosto muito dele, eu usei esse livro, esse outro livro aqui, A Doença como Símbolo, tá? É uma enciclopédia que vem falando tudo, desde a unha cravada ao calo no pé. A gente só tem que tomar cuidado porque a gente precisa entender, por isso que o autoconhecimento é muito importante, porque a gente precisa, qualquer coisinha que aconteça, não ficar desesperado, né? E também usei esse livro aqui, A Medicina da Alma, que é uma psicografia do Robson Pinheiro pelo espírito de Joseph Kleber, tá? Ele fala sobre os chakras. Como eu já falei sobre os chakras da outra vez, então eu vou só fazer uma introdução também só para voltar a ter um entendimento de como os chakras são importantes nesse processo nosso de saúde, tá? De vida em geral, né? Do prana, né? De capital prana, o prana vital, né? Desde que a gente está no útero da nossa mãe até o nosso nascimento e até o fim da nossa vida, tá? A saúde do homem, tá? É resultado da ação da mente, né? Da mente, dos pensamentos do homem sobre os milhares de seres microscópicos que nascem, crescem e convivem com o nosso corpo físico e espiritual. Tá? Para a gente entender um pouquinho, nós temos vários corpos, né? Do corpo físico ao corpo espiritual, ou seja, mas eu vou falar de três, porque como eu disse, eu não quero desenvolver todos os corpos que a gente tem, no geral são 7 corpos, né? Outros falam 4 corpos, aí vai depender. Mas eu vou dividir para facilitar no corpo físico, o nosso corpo mental, emocional e o nosso espírito, tá? Então vocês imaginem 3 elos, tá? Ligados um ao outro, tá? E tudo que acontece no nosso corpo físico, ele antes passou pelo nosso corpo espiritual, tá? Então é como se fosse um mata-borrão. O nosso corpo físico, ele é uma espécie de mata-borrão do nosso corpo espiritual, tá? É por isso que às vezes, por exemplo, a gente vê uma criança que já nasceu com um problema no coração, uma criança que já nasceu com, por exemplo, assim, um problema no fígado, no estômago, pessoas muito novas que desenvolvem assim cânceres extremamente violentos, e você fala, nossa, mas como uma pessoa tão nova
tá? Muitas vezes está ligado aos nossos processos de vidas passadas e a gente vem depurar esses processos. Mas muitas coisas que acontecem com a gente na nossa vida presente são situações que nós passamos no presente, tá? Então, só pra gente não achar que tudo é karma, 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 não, né? A gente também é responsável pelo momento presente que a gente tá passando, tá? Então, continuando aqui, eu sempre com a minha colinha, tá? Somente o poder somente o poder dos nossos pensamentos, né? Só esse poder de canalizar essa energia, né? De ter como é que fala? Um pensamento mais forte, né? Porque nós, claro, nós pensamos o tempo inteiro, muitas coisas passam pela nossa cabeça, né? Mas existe um determinado tipo de pensamento, que é o que eu vou falar um pouquinho mais adiante, que é aquele poder maior, aquele pensamento que você fixa, né, quando você quer muito uma coisa, né? Esse tipo de energia ela é capaz de acionar as defesas imunológicas, tá? Ou desativá-las, tá? É capaz de promover o equilíbrio da nossa saúde ou desequilibrá-las, tá? Em alguns casos, até mesmo podem nos curar. Então, para você ver como a vontade nossa, né? Por isso que o Cristo sempre dizia, filho, a tua fé te curou, né? Porque a fé tem a ver com a vontade, com esse querer, mas num sentido muito profundo, né? Mas também é sabido que, por isso que eu coloquei aqui, em alguns casos nós não temos a cura. Por quê? Porque os processos de doença, esses processos são processos de depuração, tá? Então, o importante é a gente saber fluir com todos esses acontecimentos na vida da gente para que a gente melhore, tá? Porque a gente nunca sabe o que pode vir depois, né? Mas sempre ter fé de que nós podemos sim nos melhorar, se nós vamos curar ou não, é um processo que vai nos levar a uma edificação espiritual, por mais que a gente não goste, né? Então, cada célula, tá? Cada célula do nosso corpo espiritual, como eu falei anteriormente, ela está ligada a uma célula correspondente ao corpo físico, né? Ou seja, o espírito, para ele poder, animar o corpo físico, ele está ligado, né, nas células espirituais às células materiais, tá? E quem faz essa ligação, como eu já falei da outra vez, quem faz esse processo, vamos dizer assim, de cola, né? É o corpo perispiritual, que eu não vou falar aqui agora, vocês podem estudar isso através dos livros da doutrina espírita, né? Que fala muito bem sobre isso, porque falar do perispírito é muito difícil, e os chakras, né? Então, os chakras fazem todo esse processo, né? Eles, como eu falei da outra vez, eles realizam esse papel muito importante no intercâmbio entre a fronteira do espírito e a matéria, tá? Como veículos, tá? De expressão dos atributos do ser, tá? Então, para que o espírito, mais uma vez, para que o espírito possa se expressar, ele possa animar o corpo, ele precisa desses corpos mais sutis que fazem uma espécie de cimento, de cola entre o espírito e o corpo físico, tá? Por isso que o equilíbrio energético e a manutenção da saúde, né? Por esses chakras são importantíssimos, tá? Por isso que respirar bem, exercitar, fazer a limpeza energética, bons pensamentos, tá? A reciclagem da energia desses, vamos dizer, aparelhos, né, que são os chakras, eles são importantíssimos, porque eles, como eu falei da outra vez, eles captam as energias vindas do entorno, né? Contribuindo com a integração do espírito com todos os seus corpos, tá? Que eu, como eu falei, nós temos 7 corpos. Interessante você estudar. A doutrina fala sobre esses corpos, a teosófica também. Eu acho que
a teosófica abrange isso de maneira muito, muito interessante, tá? Também. E estudem sobre, a doutrina espírita vai falar sobre o perispírito, tá? Que é muito, muito importante para entender as impressões do espírito na matéria, tá bem? Então vamos lá. O corpo mental, né? Ou seja, estudem sobre o corpo mental, o psicossoma e o perispírito, né? Só blá blá blá, blá voltando. Tem uma frase do Paracelso, né, que o Rudiger usa num dos livros dele, que eu peguei uma partezinha dessa frase que eu achei muito interessante, né? O mais alto grau de cura é o amor. Por isso que a gente precisa começar pelo amor próprio. Amor próprio não é egocentrismo, né? Amor próprio é você se gostar, você se aceitar, você entender as suas limitações, você entender que você veio para contribuir com uma causa grande. Uma causa grande pode ser uma coisa muito pequenininha. Às vezes varrer a rua, né? Criar os seus filhos, dar para os seus filhos o que eles precisam para serem cidadãos melhores, né? Você contribuir com o seu entorno já é uma grande coisa, né? Como diz o Rumi, nós somos gotas, pequenas gotas num vasto oceano, né? Então tem muita coisa pra gente que a gente não precisa subir montanhas para encontrar Deus, a gente não precisa fazer algo tão grande para estar fazendo, para estar contribuindo com mudanças positivas no mundo e para a gente mesmo, né? Então vamos lá, a doença como caminho, tá? Então qualquer enfermidade, tá? A doutrina espírita fala sobre isso, né? A teosofia, todas as linhas espiritualistas, elas interagem, né? E elas acreditam que qualquer enfermidade que desarmoniza o homem deve transformar-se em objeto de despertamento da consciência para a solução dos conflitos interiores, tá? Por quê? Porque nós somos seres polarizados, tá? E fragmentados emocionalmente. Então a gente vive em conflito, tá? A gente quer uma coisa, quer outra, a gente não gosta de uma coisa, não gosta, gosta mais de outra, né? A gente quer A, a gente quer B, uma hora a gente não quer mais A, a gente quer B, A e B, blá blá blá, né? Então, esse conflito existente no homem faz com que ele sempre esteja numa luta interior muito grande, né? É aquele processo, por exemplo, que o Freud fala, né, de você tentar... os conflitos emocionais, eles são como uma boia que você está assim... Você está boiando, né, com a boia no mar, na piscina, ou que seja, na água, né? E aí você tenta... esconder a boia, colocar a boia lá embaixo, né? E a pressão da água é muito forte, a boia ao mesmo tempo ela tá inflada, né? Então assim, ou seja, é como misturar água com óleo, né? É muito complicado, né? Então a gente fica nesse eterno conflito, essa eterna luta, né? De querer de uma autopressão, né, da nossa vida, tá? E isso faz com que a gente fragmente, isso faz com que a gente quebre, né, literalmente, tá? E se culpe, né, se sinta culpado de não ter conseguido resolver, ou culpe os outros, né? Também tem muito isso, tá? Ou seja, o que os orientais, né, ensinam pra gente, lá desde os indianos, os taoístas, né, que Buda também fala muito sobre isso, que é importantíssimo. E o Espiritismo veio trazer também essa mesma mensagem, né, porque as verdades eternas, elas são iguais, né, por isso que elas estão em várias religiões da mesma maneira. Apenas em culturas diferentes, mas o que eu penso, o que eu falo, o que eu faço tem que estar em harmonia para que eu esteja em equilíbrio, senão eu desequilibro, né? E o que a gente vê muito a gente pensa de um jeito, fala e age do outro,
né? Por isso que os conflitos se instalam. E é por isso que na doutrina espírita, né, eu estou citando a doutrina espírita também, porque a doutrina espírita ela abriu um leque oi, tigresa, de conhecimentos que antes eram só de doutrinas fechadas. Então a doutrina espírita veio na época de Kardec e abriu esse leque de oportunidades, né, de conhecimentos, que antes você tinha que ser um iniciado, por exemplo, para saber. Então, a doutrina fala a mesma coisa, né? Você precisa ser um exemplo daquilo que você fala, né? Daquilo que você pensa. Você não, a partir do momento que você pensa de um jeito, fala de outro, ou pensa de um jeito, fala e age do outro, você cria esses desequilíbrios, né? E você vai criando você vai fazendo com que energias não muito boas, né, espirituais, cheguem em você, né? Porque, como eu falei, você está num conflito constante, né? Isso gera até um processo tanto obsessivo como auto-obsessivo, tá? Só para dar um exemplo aqui. Então, por que eu estou falando sobre pensar, falar e agir em equilíbrio, em harmonia, né? Por causa das formas de pensamento tóxicas que nós criamos, tá? Então, como eu falei, né, um exemplo às vezes você vê uma pessoa muito assim, nossa, mas fulano é tão bom, fulano é tão bacana, e fulano tá com uma doença horrível, né? Nossa, por quê? Se ele é uma pessoa tão bacana? Porque com certeza, né, os pensamentos dessa pessoa não são pensamentos limpos, pensamentos claros, né? Vamos dizer assim. Quando eu digo claros, que vai encontrar uma sabedoria, né, de agir, pensar e falar, tá? Então, por isso que é muito importante que a gente não seja hipócrita com a gente mesmo. Isso não quer dizer que nós vamos ser santos. Ninguém é santo, nem eu sou santa, ninguém o tempo inteiro está pensando coisa boa, ninguém o tempo inteiro está falando coisa boa, mas a gente precisa equilibrar. Então, a partir do momento que eu começo a ter pensamentos muito negativos, eu preciso saber aonde está a raiz disso. Isso é uma questão espiritual, isso é uma questão anímica, isso é um processo do momento que eu estou passando, porque a gente, com certeza, existem momentos da vida que a gente não está bem, e a gente também tem que aceitar isso. As pessoas também precisam entender isso, né? Então, é tudo uma questão de você ir formatando e buscando, né, esses fragmentos e ir formatando para você ser uma pessoa menos fragmentada e mais, como é que eu vou dizer, e mais, me fugiu a palavra, mais única, né? Você está mais presente do que está no passado, no futuro, né? Você pegar tudo isso e viver mais no presente, falar, poxa, eu preciso me melhorar, eu preciso ser uma pessoa viver mais de acordo com o que a vida está pedindo de mim, né? Nem tanto ao céu, nem tanto à terra, tá? Então, ou seja, essas formas de pensamento tóxicas, tá? Elas são geradas num nível inferior repetitivamente, como um looping, tá? Que eu vou até falar um pouquinho mais adiante. E elas penetram vibratoriamente nos corpos sutis e vão se condensando progressivamente, tá? Os corpos sutis através dos chakras, tá? Até comprometerem o nosso corpo físico. Ou seja, toda doença começa no plano espiritual, no sentido do plano mental, tá? Como eu falei, pode ser processos de depuração que vêm de vidas passadas, tá? E processos que começaram nessa vida mesmo, nesse momento presente, tá? Mas toda doença tem uma raiz de fundo, ela primeiro começa na energia para depois ela ir para o corpo físico. Por isso que na homeopatia, eu não vou falar aqui sobre homeopatia porque eu não entendo muito, mas o pouco que eu já estudei, a homeopatia ela vai na energia, ela vai tratar a raiz,
né? Já o remédio, meu Deus, eu esqueci o nome, o oleopato? Eu esqueci, desculpa, fugiu. Os remédios que a gente toma, né, da medicina e do farmacêutico, da medicina farmacêutica, desculpa, eu esqueci o nome mesmo, fugiu. Eles são mais para, como é que fala? Para atingir aquele momento, aquela situação, e eles são precisos, porque a partir do momento que o seu corpo físico começa a reclamar, é preciso sim que você tome. Eu tomo remédio para dor de cabeça, antibiótico. A medicina está aí porque ela é precisa, né? Deus é correto, né? A espiritualidade é correta. Ela sabia que a gente não vai lá na raiz do problema, né? Mas mais importante do que isso é você entender da onde está vindo todo esse processo, tá? Então, como eu falei, a doença ela começa no plano energético espiritual para depois se manifestar. O último lugar que ela se manifesta é o corpo físico, tá? As enfermidades são resultado da desarmonia entre o espírito e o corpo físico, a vida e a forma, aquilo que eu falei, o pensar, falar e agir, né? Através dos chakras, o fluido tóxico gerado por nós é distribuído nos locais mais sensíveis do corpo somático. Então, algumas pessoas somatizam no estômago, algumas pessoas somatizam na bexiga, outras pessoas vão somatizar nos pulmões, outras na cabeça, e por assim em diante vai. Tá? Vai depender de cada espírito, do merecimento, do entendimento de cada espírito, tá? E de como ele trabalha esse processo de autocura, tá? Ou seja, cada chakra, como eu falei da outra vez também, ele está ligado a uma glândula, tá? E a um órgão específico do corpo humano, tá? E como eu mostrei da outra vez, cada chakra ele está ligado a uma expressão emocional nossa. Então, como eu falei, estudem sobre os chakras, né? Porque se você somatiza muita tristeza, por exemplo, você vai somatizar aqui nesse chakra, que é o chakra cardíaco, que está ligado aqui ao coração, ao pulmão, tá? Se você é uma pessoa que tem muita raiva, você vai somatizar no chakra mais básico, gástrico, que tem a parte do físico também, do fígado. Nós temos vários chakras, esses 7 são os principais, tá? Só lembrando isso. Mas nós temos vários chakras e cada órgão da gente tem uma energia, tem um chakra, tá? Importante entender que o nosso corpo, todo o nosso corpo, ele tem vida. Cada poro da nossa pele tem vida, uma célula, né? Um átomo formou uma célula e por aí vai. Então a gente precisa entender que isso aqui não é uma máquina qualquer, né? Ela é uma máquina de uma criação muito divina, muito importante, tá? Então, o que acontece, né? Como eu falei anteriormente do looping, segundo o que eles mostram aqui nesse livro, e isso realmente também já li de maneira diferente, mas está falando da mesma coisa, ocorre uma espécie de ritual inconsciente, que é um looping de pensamentos. Por isso que a gente precisa ter noção de que quando eu estou fixada numa raiva, numa tristeza, numa mágoa, tá? Como é que fala? Numa preocupação, tá? Num apego que seja de maneira extremamente desequilibrada, porque como eu disse, todos nós não somos santos, nós temos momentos, né? Nós nos sentimos assim, mas se você começa a alimentar, tá? As suas células, tá? Naquele filme What Flip Do You Know? Eles falam muito sobre isso, né?
você começa a mandar uma espécie de energia para as suas células, para os seus órgãos, né? Através dos chakras, tá? Essa energia vai se tornando tóxica, né? E meio que vicia, né? Meio não, vicia. Então, o seu, aquele órgão, né? Por exemplo, o coração, que você ficou o tempo inteiro naquela tristeza, vai criar como se fosse um portal energético, né? Nessas próprias células, né? Espirituais, que vão para o corpo material, né? Para as células do corpo material, vão criar uma espécie de organismo, né? Vamos dizer assim, energético, tóxico, que vai começar um processo de doença, tá? Porque aquilo ficou tanto ali, então é como você está dizendo para o seu coração, para o seu pulmão, acabe, se estrague, né? Eu tive uma pessoa na família, por exemplo, que depois que ele aposentou, ele ficou muito triste. Muitas pessoas que se aposentam, né, não conseguem redirecionar a vida para começar algo novo. Infelizmente, alguns idosos eles passam a ficar muito depressivos, né? E eu lembro que essa pessoa começou a dizer que queria morrer. Eu quero morrer, não quero mais essa vida, né? Eu estou muito desgostoso. O que aconteceu? Depois de 5 anos, o pâncreas, ele teve um câncer de pâncreas, e o pâncreas é um essa área, né, onde está o pâncreas, é um dos órgãos que você tem um chakra muito importante, que ele faz uma depuração da energia vital, tipo uma gasolina, sabe? Como os chakras no geral fazem para todo o corpo, mas esse chakra aqui que está ligado ao pâncreas é o chakra do eu quero viver, sabe? E quer dizer, em 5 anos esse chakra, esse câncer se desenvolveu e essa pessoa desencarnou. Pediu, então é como se ele estivesse falando aquilo, olha, eu não quero mais viver, e aquela energia não conseguia mais se ter uma dinâmica correta, né? Porque você vai, como eu falei, existe uma vida em todos os nossos órgãos, e é meio que eles vão escutando a gente, vão dizer, tudo bem, você não quer mais viver, então vamos começar como é que fala? Como é que fala? Quando você tá, as pecinhas, vamos quebrar as pecinhas do seu corpo, né? Então, esse looping, tá, de energias, né, que vem desses pensamentos contínuos, tá, conflitantes, são gerados nas nossas sombras. É aquele processo de que você não quer admitir que você tem defeitos, que você não está agindo legal, que você está falando uma coisa e fazendo outra, que você tem direito de ter raiva, mas você tem, sabe, que superar a raiva, que superar a mágoa. Problemas existem, mas os problemas, a gente precisa contornar os problemas, assim como a corrente da água contorna, o fluxo da água contorna as pedras do caminho, né? Então, quando a gente não quer, né, ver o problema que nós mesmos engrandecemos, né, na nossa vida, a vida tem que mostrar pra gente de outro jeito, tá? Então é muito importante buscar um ritual consciente e saudável para contrapor-se aos padrões sombrios do inconsciente e sem culpa. Então, se eu estou tendo, por exemplo, se eu estou com raiva de uma pessoa, eu sei que eu estou com raiva dessa pessoa, eu estou jogando toda a minha energia, toda a minha mágoa, e aquilo que a gente joga de ruim no outro, primeiro volta pra gente antes de alcançar o outro, né? Os 3 dedos, né? Do aponta um para a pessoa, 3 apontados para você, né? Olha aqui. Então, se a gente tem consciência, vamos buscar um ritual saudável. Eu vou buscar uma meditação. É difícil perdoar, mas eu vou buscar uma meditação para tirar isso da minha cabeça. Ou seja, você buscar um ritual consciente, tá?
para que essas energias, essas energias que estão muito ligadas ao inconsciente, tá? Mas quando você está tendo algum desequilíbrio, você tem alguma questão para trabalhar. Então busque esse ritual mais sadio para que você saia desses loopings de pensamentos ruins ou de atitudes, né? Então, se eu estou fumando muito, bem, a causa do fumante é parar e acabou? Não, é melhor buscar. Existe uma razão, com certeza está lá no processo da fixação oral, por exemplo, né? Ou uma pessoa que tem, como é que fala? Uma pessoa muito agitada, né? E por aí vai, né? Cara, aí tem o psicólogo clínico que pode falar isso, o médico. Mas eu digo assim, então o que eu faço? Eu vou, de repente, só parar? Não, né? Porque o que a gente aprende? Quando você não trata o mal pela raiz, esse ritual inconsciente, ele irá se alojar em outra parte do seu corpo. Então, uma pessoa que, por exemplo, tem problema de obesidade, ela não pode simplesmente começar a fazer uma dieta maluca, né? Tem muita gente que vai e faz aquela cirurgia do estômago, né? E não vai na raiz. Por quê? Esse problema vai se alojar em outra situação no corpo físico e ela vai adoecer de outra maneira, tá? Então, vamos lá. Vamos falar agora sobre a doença como símbolo. Bem, eu separei alguns exemplos porque se a gente for falar de doenças, né, e incômodos, né, como eu digo, determinados problemas, né, incômodos quando eu digo assim, queda de cabelo pelo estresse, por exemplo, né, dor de cabeça, não necessariamente são questões ligadas à doença, né, mas eu separei alguns exemplos que eu considero, para não ficar muito grande o vídeo também, e porque, como eu falei, esse livro aqui é uma enciclopédia, ele tem muita coisa, né? Então a gente vai ficar aqui um mês falando de tudo quanto é doença. Mas eu separei algumas doenças e alguns processos que acontecem com a gente que geralmente são, que as pessoas, acontecem não só comigo, mas também com as pessoas, né, a gente reclama, ouve as pessoas reclamarem, né? E que tem maior incidência, né, no dia a dia das pessoas. Nós vamos começar aqui com uma primeira que é o câncer, né? Que é um grande mal, eu acho que do século, né? E o câncer, ele diz que ele tem cura já, né? Mas essa indústria farmacêutica, infelizmente, não tem nenhuma, como é que fala, nenhuma vontade de soltar isso, né? Essa cura, infelizmente, isso é o mundo que a gente vive, né? Mas o que é interessante no câncer, né? Nós como espíritas e espiritualistas, quando a gente trabalha na cura, né? Como eu trabalhei durante um tempo, e a gente recebe pessoas ou que tiveram uma cura do câncer, né, mas continuam no trabalho para espiritualmente, para se fortalecerem ou estão com câncer, né, a gente observa um sentimento muito grande de culpa, um sentimento de mágoa muito grande, um sentimento de raiva muito grande. E porque o câncer ele se utiliza do sistema de defesa para espalhar-se, né? Isso é que é muito interessante. E ele usa uma camuflagem, ele age como um cavalo de Troia, tá? A célula cancerígena, ela quer tomar o corpo de assalto e fazer tudo à sua maneira, tá? Ou seja, um trauma não esquecido, né? E reconhecido, que destrutivamente fica rodeando e rodeando e rodeando, tá? E eu estou falando isso porque realmente eu conheci pessoas que passaram por esse processo traumático, né, da doença do câncer. Felizmente, muitas conseguem entender esse processo, como eu falei, da doença como um caminho de autocura para muitas coisas, né? Mas uma das coisas que achei, como eu falei, que eu achei interessante, que a pessoa precisa desapegar,
perdoar, deixar ir e aceitar. Porque quando você conversa com as pessoas que tiveram câncer e você vai investigar um pouco a vida delas, você acha pequenas coisas ligadas a essas questões pessoais, de não aceitação, né? E de se culparem, tá? Então elas meio que se agridem. Ou o fato da raiva que elas têm, de quererem agredir o outro e não poderem, elas trazem isso para elas, né? Por exemplo, câncer de mama, e eu tive uma pessoa na família que teve isso, tem muito a ver com as mágoas e tristezas profundas da questão do feminino, tá? E eu dou um exemplo, que foi uma tia minha, ela morreu de câncer no seio e depois se espalhou para o pulmão. Foi muito, 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 muito ruim ver ela se deteriorando, né? Porque foi muito demorado, sabe? E é muito interessante porque ela teve um filho que com 3 anos, 4 anos de idade, se não me engano, ela perdeu. Era o filho primogênito dela. E ela nunca curou dessa mágoa, dessa perda, desse filho que foi levado. Ela era uma pessoa de muita fé, uma espírita maravilhosa, mas lá, com certeza, no fundo, isso nunca curou. E você vê, o câncer do peito, quer dizer, aquela perda daquela criança, né? Essas questões do feminino, porque o que é o seio, né? O alimento da mãe, né? Aquilo que ligava ela àquela criança, e com 3 anos de idade, quer dizer, com certeza devia estar até mamando ainda, né? Então, só para dar um exemplo, tá? Desse tipo de como é que fala? De chamado que a gente tem, né? Que a gente precisa deixar ir, se perdoar, perdoar o outro, desapegar, né? Ou seja, seguir o fluxo, continuar a vida, por mais difícil que seja, né? Não sei se vocês estão vendo lá no fundo, ó, o Lord e a Shiva. Outra questão também é a coluna vertebral, porque as pessoas têm muito problema, né? Problema de hérnia de disco, problema na coluna, dor aqui, dor ali. E também é outra coisa interessante. Quando eu também mexia com trabalho de cura, e alguém vinha com processos de dor na coluna, ou hérnia de disco, e mesmo amigos, amigas que eu conheci, sem citar nomes, quando eu verificava essas pessoas, havia uma questão muito de como eu estou direcionando a minha vida. E por quê? Ele fala aqui no livro que a coluna vertebral é o nosso eixo, é o nosso direcionamento na vida, é a nossa coluna. A gente está de pé por causa da coluna vertebral, ela é importantíssima. Quer dizer, um triscar numa vértebra, você pode ficar paraplégico, tetraplégico, né? É impressionante. Então, a pergunta que a gente precisa fazer quando a gente começa a ter muita dor na coluna, quando a gente começa a ter muitos problemas nessa área, estou seguindo corretamente, com equilíbrio, a minha vida? Né? Ou seja, os problemas com a falta da retidão. Quando a gente fala aqui em retidão, em vida correta, não vamos criar aqui questões moralistas, tá? Mas existem coisas, como eu falo, existem verdades absolutas, né? Se eu estou num mundo onde eu preciso seguir regras, né? Eu preciso estabelecer disciplina para eu poder conviver com os outros, né? Então, se eu saio com o meu carro bêbado e vou dirigir, eu sou uma pessoa que eu não estou lidando com retidão na minha vida. Se eu sou uma pessoa que eu nunca sei o que eu quero, aonde eu quero chegar, como é que eu quero me posicionar, né, perante mim, perante os meus familiares, meu companheiro, a sociedade, o que seja. Nós estamos falando no sentido positivo, nós estamos falando em questões egóicas, né? Mas na questão do ser, não do ter, também, por favor, questões do ser, né? Então, o que começa a acontecer? A gente começa a ter muita dor na coluna, né? A gente começa a sentir essa coluna pesada, porque aqui ele fala sobre a hérnia de disco, né? Por exemplo, é um exemplo de problemas na coluna.
a incapacidade de amortizar as pressões da vida, de ser mais flexível, né? Então, as dificuldades que temos em lidar com o desenvolvimento da nossa história de vida. E, gente, bate muito, tá? Porque, como eu falei, quando eu trabalhava na cura e eu conversava com algumas pessoas, eu dizia assim, como é que tem sido a sua vida nesse decorrer de 3 anos para cá? Ah, nossa, eu tive muito problema. Ah, meu filho, eu não consegui dar um rumo para o meu filho, não consegui dar um rumo para minha vida financeira, não consegui dar um rumo para minha vida pessoal, não sei o que eu quero, é impressionante, tá? Ou então, eu carrego o peso de todo mundo na minha família, eu tenho que resolver tudo, mas eu também não consigo nem resolver os meus problemas. Então, assim, essa falta de retidão, de seguir um caminho mais equilibrado, de saber o que eu posso fazer, o que eu não posso, o que os outros podem fazer comigo, o que eu posso fazer com os outros, causa muitos problemas na coluna vertebral, tá? Outro probleminha, doencinha que todo mundo reclama, coração. E eu considero isso uma das mais importantes, assim como o câncer, tá? O que aparece de gente com problema de infarto, dor no peito, tá? E o que é o coração, né? Como os espiritualistas falam, né? É o lugar da alma. Os egípcios já falavam sobre isso, por isso que eles pesavam o coração, eles usavam uma pena, né? E o coração para ver, porque você só passava pelos mundos dos mortos através de Anubis se o seu coração estivesse limpo, se você tivesse um coração nobre, um coração bom, né? Então, é o caminho do meio. O nosso coração, como eu já falei daquela outra vez que eu falei sobre chakras, nós temos 3 chakras básicos, né? Que estão ligados ao mundo mais material, aos processos mais materiais da nossa vida. E nós temos 3 chakras superiores, que são chakras que estão ligados mais aos nossos processos espirituais, ao nosso desenvolvimento espiritual, né? Intelectual e espiritual. E o chakra do meio é o chakra do coração, né? Ele é o chakra que, vamos dizer assim, ele faz a ponte desse equilíbrio que a gente precisa na vida, que é os processos da matéria e os processos do crescimento para o espírito, para o alto. Então, eu começo com uma árvore, a árvore começa com as raízes de baixo e para cima ela vai crescendo com as suas folhas, com a sua copa, né? Para dar sombra. Ela começa com um pequeno galho, né? Uma pequenininha coisa, né? A coluna vertebral dela, e ela cresce e aí ela vem cumprir a sua missão, que é dar os frutos, dar as sombras, né? E completar a nossa vida com muita beleza, que é isso que as árvores fazem, e também contribuir para o processo de oxigenação, né, do planeta. Então, como eu estava dizendo, o coração é o portão da polaridade para a unidade, né? Ou seja, quando ele faz esse caminho do meio da matéria e do espírito, ele cria essa unidade, né? Ele faz essa cola, vamos dizer assim, né? Porque ele é visto como o centro da nossa alma, tá? Aí o que seria, por exemplo, assim, um infarto, né? Um exemplo, o infarto. O infarto é a obstrução dos vasos, né? A carência dos sentimentos que abastecem o coração. É muito interessante isso, gente. A obstrução do fluxo dos sentimentos, tá? Eu vou contar mais uma historinha também, como eu falei, eu tenho muita historinha, porque, né, como com o trabalho que eu fazia na cura, havia um senhor espírita, tá? Para nós espíritas, a vida após a morte, a próprio desencarne, a gente aprende como lidar com isso de uma maneira mais natural, não tão dramática. Mas é claro que como nós somos seres humanos ainda, e nós temos ainda processos não bem resolvidos, quando a gente perde um ente querido, é necessário que a gente viva o luto. Viver o luto da perda de alguém amado, ou de um animal, ou de um conhecido, que seja, tá? Porque esse desapego é um desapego que precisa ser feito
de maneira natural, não forçada, tá? E também você não pode ficar pegada no desencarne de alguém como se essa pessoa fosse insubstituível, ninguém mais, você não vai mais viver, quer dizer, ela morreu, você morre junto com ela, né? Só falta ser enterrado. Não, isso também está errado. Então, a vivência do luto por um período curto, ela é saudável, ela é salutar. Por mais que nós sejamos espiritualistas e nós entendamos que a morte não existe, mas nós estamos ainda com processos de consciência da matéria e de desapego, e nós precisamos entender e trabalhar isso, tá? Então, o que aconteceu? Tinha um senhor que ele perdeu o filho dele, né? Para um pai perder um filho é sempre muito traumático, né? Todo mundo que já conheceu algum pai que perdeu um filho sabe disso. Então, ele perdeu o filho e, como ele tinha toda essa mentalidade espírita, ele meio que colocou, enfurnou na cabeça dele, né, que, não, eu não posso chorar, eu não posso sentir muita tristeza, porque isso é normal. Do jeito dele, ele colocou a tal da pressão que eu falei, né, havia um conflito lá, né, ele colocou isso e escondeu, ou inconsciente ou conscientemente, mas escondeu. O que aconteceu? 6 meses depois, algo assim, 7 meses depois, ele teve um infarto. E ele, depois que ele estava se recuperando do infarto, ele voltou ao centro, né, para receber uma orientação, e a entidade falou para ele, né, a pessoa lá que estava orientando, que seja, falou para ele: você, depois que você perdeu o seu filho, você sentou e chorou? Você chorou? Mas chorou mesmo pela perda do seu filho? Naquele momento ele desabou e ele começou a chorar. Diz que ele ficou chorando, acho que assim, uns 20 minutos. Eu até me emociono quando falo nisso, mas que ele chorou assim copiosamente. E aí naquele momento a entidade falou para ele: o fato de você não ter deixado isso vir à tona, porque isso era um sentimento, você racionalizou um processo do desencarne do seu filho. E existem processos que não podem ser racionalizados, eles são sentimentos. Então você guardou aquilo, foi uma panela de pressão e o infarto veio, tá? Então o estrangulamento das emoções, a rigidez das nossas emoções. E você pode ver que a maioria das pessoas que sofrem infarto ou têm problemas sérios no coração, elas enrijeceram, elas empedreceram, tá, o coração em algum momento da vida delas, por alguma situação, ou elas simplesmente fingiram algum sentimento que para elas foi extremamente traumático, extremamente importante, e elas colocaram de lado como se eles não existissem, tá? Ou como se eles não fossem importantes. Então, abrir-se para as necessidades do coração é extremamente importante. Os amigos espirituais falam muito pra gente. Se não me engano, uma vez eu ouvi isso também de um acupunturista: fale com o seu coração. Como eu já disse, cada órgão do nosso corpo tem inteligência, tem luz divina. Fale com o seu coração. Falar com o seu coração nos momentos que você está triste, falar com você mesmo, escutar a você mesmo é um processo de autocura extremamente importante. A gente esquece de falar com a gente esquece de reconhecer a nossa vida espiritual. Falar com você é falar com o seu espírito, é dar ouvidos ao seu espírito, ao seu corpo mental, ao seu corpo material, tá? Alergias. Gente, isso aqui tem muito a ver comigo, que eu tenho rinite alérgica. Mas acho muito interessante, porque eu conheci também pessoas que tinham processos de alergia e bate muito com isso aqui. O que é a pele? Por exemplo, os processos de alergia na pele, né? A pele é fronteira, contato, carinho, tá? Alta sensibilidade. Então, o que acontece com uma pessoa que tem processos alérgicos contínuos, tá? Ela se arma. A defesa contra o inimigo, daqui para lá você não passa. Então, quando ela sente que alguém está passando um pouco desse limite que ela deu, ela começa a ter coceira, né? Ela começa a espirrar, tá? Ela se incomoda, né? Tipo assim, o outro está trazendo para mim algo que eu não quero nesse momento. Ele está entrando na minha fronteira
de espaço, tá? Por exemplo, eu outro dia, né, eu estava, principalmente depois que começou esse processo da Covid, eu vou falar também sobre pandemias, que eu achei interessantíssimo, porque esse livro foi escrito bem antes da pandemia, mas eu acho até porque ficar passando o álcool gel, eu comecei a ficar com coceira na mão, e coceira mesmo, assim, a mão ficar toda vermelha, eu tenho que passar remédio, tomar um remedinho, né? E logo me veio, porque que eu estava tendo isso, porque como a Covid agora deu uma estabilizada, né? A gente saiu daqueles processos, como é que fala, mais difíceis da pandemia, a gente está começando mais a se tocar na mão. E eu tô vendo que muita gente não tem esterilizado a mão, tá? E eu fico meio agoniada, eu vou dizer sinceramente, eu tenho um pouco de agonia, eu já era um pouco chata com essas coisas, eu fiquei mais ainda com a Covid. Então, o que aconteceu? Toda vez que eu comecei a perceber que estava inconsciente e consciente, que uma pessoa vinha pegar na minha mão ou me dar alguma coisa para segurar, eu começava a ficar meio, sabe, meio assim, meio incomodada. E eu comecei a ter essas coceiras na mão. Ou seja, isso inconscientemente, eu estou dizendo assim, eu não quero que me toque, não quero ser tocada por vocês, entendeu? Mas isso não é legal, né? Porque senão eu preciso reaprender a conviver com as pessoas, a não deixar que abrir essas fronteiras, né? Então é muito interessante porque faz todo sentido, tá? Então assim, eu preciso me desarmar mais, tá? E eu notei isso logo de cara, eu tava até rindo quando eu comecei a fazer isso, falei, nossa, olha aqui a minha alergia na mão. Aí um exemplo, por exemplo, alergia de pelo de animais. Eu falo isso porque eu adoro os animais, eu tenho rinite, mas eu adoro os animais. Eu sempre disse, eu nunca deixei de ter contato com os animais por causa da minha rinite. E isso é muito importante. Quanto mais você luta de maneira positiva, consciente, lembra que eu falei dos rituais conscientes? Então, quais são os rituais conscientes que eu lidei para ter os animais comigo? Amá-los, né? Andar a cavalo, por exemplo. Eu falo, não, eu não vou deixar de fazer as coisas com os animais porque eu estou me armando inconscientemente ou conscientemente. Então, medo de amar, né? Isso também pode ser uma lição muito grande, né? Não, eu tenho medo de amar. Não, vou amar, né? Por mais que eu tenha medo, tá? Então, um outro que eu achei interessante, esse eu não tenho, né? Mas eu conheço muita gente que tem alergia de pelo de gato. E é muito interessante porque é o medo da intimidade. E bate muito, gente, porque tem muita gente que eu conheci que tinha muitos problemas, e principalmente mulheres, tá? Ai, não gosto de gato. É um medo de intimidade profundo, tá? E aí você vai entender a intimidade como você quer, tá? Pode ser numa relação, pode ser da pessoa te conhecer, pode ser de várias maneiras, mas é uma pessoa que tem profundo dificuldade de se deixar revelar, né? E também tem uma questão dos processos do feminino, por exemplo, dos homens em relação às mulheres, tá? Uma questão de Eros com as mulheres, tá? Eu não vou entrar nisso aqui porque é muito freudiano pro meu gosto. Mas é isso, tá? Então, como é que a gente pode trabalhar esses processos? É preciso aceitar os desafios, né? Que são trazidos até nós, de convivência, e desarmar-se, né? Aceitar o novo. E eu lembro muito bem que quando nós fomos para o Peru, essa questão de fronteira, no sentido até... como é que fala? Explícito mesmo, né? Porque quando nós fomos para o Peru, nos primeiros 3 meses eu comecei com a minha rinite alérgica. Quer dizer, naquele momento que os meus pais me tiraram do meu convívio cultural, daquilo que eu estava acostumada, eu tive que ir para outro país, aprender uma outra cultura, uma outra língua, a lidar com maneiras que eu não estava acostumada, eu fui e comecei a desenvolver a minha rinite, né? Tipo assim, que eu te falei, espirrar para longe, não tô gostando disso, né? Eu não quero cheirar isso, não quero ver isso, sei lá o que. Mas é mais ou menos isso, tá? Outra questão aqui que eu achei interessante para trazer é o sistema nervoso, tá? Gente, só um pouquinho que deu tilt aqui.
Tá, sistema nervoso, tá? Eu vou dizer por que eu trouxe sistema nervoso. Porque tem duas doencinhas aí que eu acho muito importante falar sobre elas. O sistema nervoso é o modo como o meu corpo se comunica. O sistema nervoso é aquele que vai mediar, controlar, tá? Tudo no seu corpo. E ele está muito ligado nesses processos de doenças com algo que eu acho muito importante, que é a hierarquia que existe entre eu e o outro. Por quê? Porque muitas pessoas que eu conheço, que eu trabalhei com o processo de cura espiritual, que tinham doenças degenerativas do sistema nervoso, que seja nesse âmbito, né? Tinham processos muito complicados de lidar com a hierarquia dele com ele mesmo e com o outro, tá? Geralmente pessoas que tinham eram mandonas, né? Eram pessoas que queriam muitas coisas do jeito delas, tá? Então eu percebia muito isso, tá? Percebi isso na demência, que é uma espécie de Alzheimer, que eu vou falar aqui, quando a minha mãe foi internada, que eu fui conversar com outras pessoas, com outras filhas que tinham pais e mães, e eu percebi o mesmo modus operandi de vida da minha mãe, de pensamento da minha mãe. Isso é muito interessante, tá? Então, por exemplo, derrame, tá? O que acontece com derrame? Você tem um lado do corpo, né, que é alta pressão sanguínea, né, e você tem os polos Yang e Yin, né, o Yang masculino, o Yin feminino, tá? E quando você não lida bem com esses dois polos, quando você não faz uma dinâmica, você não tem uma dinâmica saudável, tá? De um caminho do meio, de entendimento com esses dois polos, você sobrecarrega um dos dois, né? E aí você tem o derrame, né? Ou seja, não saber se integrar com os polos faz com que você tenha uma parada forçada de um deles, né? Geralmente, se você for investigar pessoas que tiveram derrames, vocês vão ver que essas pessoas com certeza vão ter uma coisa em comum, são crenças obstinadas. E aí vai ou religiosas, ou políticas, ou culturais, ou sociais. Se vocês forem investigar, vocês vão ver. E isso é batata, porque eu tive uma amiga minha que o pai dela teve um derrame e ele era uma pessoa ferrenha politicamente, extremamente difícil politicamente, é uma pessoa maravilhosa, mas politicamente ele era daquele jeito, né? Por isso que a gente, quando fala nervos de aço, por exemplo, né, a própria expressão nervos de aço, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Então, qual que é o processo, né, que a pessoa fica com um lado paralisado, né, e ela se arrasta, né, ela arrasta a sua outra metade, tornando-a ausente da sua vida. Ou seja, você não conseguir escutar aquele, né, vamos dizer assim, é como se fosse o diabinho, né, o diabinho e o anjinho, a maneira simbólica só. Porque Yin e Yang eles são necessários, o feminino e o masculino eles são necessários, positivo e negativo, né, no sentido simbólico eles são necessários, não são gêneros, né, são energias. Então quando você não escuta uma, a outra vai se apagar e forçar você a ficar só de um lado para você arrastar a outra, tipo assim, porque você fica de pendurado, né? Então é como um gancho, né? Você tem dois ganchos. Se você o outro gancho não está bem colocado, na hora que cair a roupa, ela vai ficar de pendurado só num gancho, né? A roupa vai pesar só num gancho. O que vai acabar acontecendo? O outro gancho, com certeza, vai acabar caindo também, tá? Então são símbolos, mas são símbolos muito interessantes, tá? Então lembre-se, ou seja, aceitar as pausas que a vida oferece, tá? Interagir com os opostos, sair da unilateralidade, liberar a pressão. Isso é muito interessante, tá? Então, para pessoas aí que já tiveram alguém na família que teve um derrame, tá? Se vocês forem
trabalhar, como é que fala? Conhecer o entorno, né, mais íntimo dessa pessoa, vocês vão achar alguma coisa que tem a ver, tá? Alzheimer, tá? Deterioração das funções cerebrais, das suas memórias, tá? Do aqui e agora, por exemplo, tá? E aí eu entro onde eu tive essa conversa com essas outras pessoas, né? E foi muito interessante, porque eu percebi um alto rigor, um processo auto-obsessivo de rigidez de caráter, tá? E geralmente são pessoas que, porque elas são assim, elas exigem isso do outro, tá? Então, tem muito a ver com eu quero que você lave louça e que você não espalhe água pela pia. Como é que você vai lavar a louça sem espalhar água? Entendeu? Então é um pouco isso. Eu sei fazer, só eu posso fazer, você não sabe fazer. Existe uma certa tirania, tá? Nesses processos de trato consigo, com os outros e com a vida, tá? Eu percebi muito isso nas pessoas que têm demência e algumas pessoas que eu conversei lá na clínica, que os pais têm aquele Alzheimer, aquela forma de Alzheimer mais agressiva, que eles esquecem de tudo, que eles não andam mais, né? Inclusive, tá? Então, ou seja, ter leveza na vida, olhar de maneira mais flexível o entorno, criticar menos, e muito interessante, porque essas pessoas precisam, o que foi aconteceu com a minha mãe gostava de mandar em tudo e em todos, e ela acabou indo para um lugar que ela precisava ter disciplina, e ter disciplina é algo que é imposto a você. Então a roda, né, a roda da fortuna virou. Ela estava lá, de repente, mandando, falando, eu quero assim, eu quero assado, aí ela teve que ir para um lugar onde ela tem horário para dormir, horário para acordar, horário para comer, horário para isso, e ela se estabilizou mais. Então, a lição é, quem não se lembra de nada não pode ter mais nenhuma responsabilidade. Então, eles viveram a vida inteira com muita responsabilidade, uma autocobrança e uma cobrança. E geralmente, como essa autocobrança deles era muito forte, às vezes eles não conseguiam, ou geralmente não conseguiam se colocar em retidão, eles cobram dos outros, né? Então, essa responsabilidade agora, ela é nenhuma. É muito interessante, eles vão ter que passar por um processo de virar criança, eles viram crianças, né? Pessoas que vão ter que cuidar de tudo agora, tá?